A passagem de hoje é Marcos 5, versículos 16 a 20. Vamos ler juntos. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Gostaria de compartilhar a palavra sob o título O Primeiro Apóstolo Gentio. Na mensagem de ontem, reafirmamos através da passagem o quão preciosos somos para Deus. A cena em que a manada de porcos foi destruída revelou mais uma vez o quanto Deus valoriza uma única alma. Pode parecer um desperdício a perda da manada de porcos, ou uma cena que causou prejuízo a alguém, mas, da perspectiva de Deus, isso é algo extremamente natural, porque Deus disse que valoriza uma única alma mais do que o mundo inteiro, e para ele, salvar uma alma era mais precioso e importante do que aquela manada de porcos. Portanto, para salvar uma única alma, Deus estava disposto a pagar o preço de alguns milhares de porcos. O fato de Jesus ter ido até aquele lugar revela ainda mais claramente o quanto Deus nos valoriza. Devemos nos lembrar que Deus considera cada alma tão preciosa, honrada e valiosa, a ponto de visitar pessoalmente um lugar impuro e encontrar-se com uma pessoa impura para conversar com ela. A passagem de hoje é sobre o primeiro apóstolo gentio. Normalmente, quando pensamos em apóstolo dos gentios, quem vem primeiro à mente? Provavelmente o apóstolo Paulo. Normalmente pensamos primeiro em Paulo. Em Gálatas, capítulo 2, Paulo relembra e compartilha com os Gálatas sobre sua visita à igreja de Jerusalém, relatando que, naquela ocasião, Pedro foi estabelecido como apóstolo dos circuncisos, e ele mesmo, Paulo, como apóstolo dos gentios. No entanto, parece que Paulo não foi o primeiro apóstolo gentio. Se julgarmos apenas pelo que está registrado nas Escrituras, reconhecendo que nem todas as histórias foram escritas, o personagem desta passagem é provavelmente o primeiro apóstolo gentio da história. O primeiro apóstolo gentio que aparece na Bíblia é o homem de Gerasa que estava possuído por demônios, aquele homem. Quando falamos em apóstolos, pensamos primeiro nos discípulos de Jesus. Essa é uma compreensão restrita de apóstolo. Em um sentido restrito, os 12 homens que foram discípulos de Jesus, que o acompanharam durante seu ministério público e se tornaram líderes da comunidade da igreja primitiva, são chamados de apóstolos. Paulo é incluído aqui como um caso especial. No entanto, se considerarmos o significado original da palavra apóstolo, podemos entender seu significado de forma mais ampla. A palavra grega para apóstolo é apóstolos, que vem do verbo apostelo, que significa enviar. Portanto, o substantivo apóstolos pode ser interpretado como aquele que foi enviado, aquele que foi enviado. Assim, em um sentido amplo, todos os que foram enviados pelo Senhor, aqueles que o Senhor enviou, podem ser chamados de apóstolos. Gostaria de verificar, no último parágrafo da história de cura, como o homem de Gerasa, que estava possuído por demônios, pôde se tornar o primeiro apóstolo gentio. Na passagem de hoje, o homem que foi curado faz um pedido muito especial a Jesus. Vamos ler juntos o versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Amém. Jesus decidiu voltar para o barco em que viera e retornar de onde tinha vindo. Naquele momento, o homem que estivera possuído por demônios suplicou a Jesus, dizendo: Quero ir com o Senhor. Ele pediu para segui-lo. Esta é uma situação muito peculiar nos evangelhos. Anteriormente, quando Jesus chamou seus discípulos, ele simplesmente ordenou: Siga-me. Jesus escolheu pessoalmente seus discípulos,
e os fez discípulos ordenando que o seguissem. Mas agora, este homem, por sua própria vontade, se ofereceu dizendo: Eu seguirei Jesus. Quero estar com Jesus. Como Jesus respondeu a este pedido? Vamos ler juntos o versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém. Jesus não permitiu o seu pedido para segui-lo. Não é que ele não tenha gostado do pedido em si. Provavelmente, ele o ouviu com um coração favorável. No entanto, Jesus disse ao homem: Vá para casa. E disse-lhe para ir e contar à sua família as grandes coisas que o Senhor havia feito e como teve misericórdia dele. O ponto principal aqui é que havia algo a fazer. Este homem agora tinha uma tarefa. Jesus recusou que ele o seguisse, mas informou-lhe que havia um trabalho a ser feito ali, voltando para sua cidade natal. Ele lhe deu uma missão. Seguir a Jesus acontece de várias maneiras. Não precisamos necessariamente acompanhar e viver com ele como os 12 discípulos para podermos segui-lo plenamente. Se obedecermos ao que Jesus ordena, se obedecermos à sua palavra e agirmos de acordo com ela, podemos ser discípulos de Jesus onde quer que estejamos e o que quer que façamos. O mesmo se aplica a nós. Algumas pessoas são chamadas para o que é chamado de ministério sagrado, servindo como pastores ou missionários. Mas outras pessoas são chamadas para servir como ministros leigos, com suas profissões e de acordo com seus dons. Elas foram chamadas para serem discípulos de Jesus em seus locais de trabalho e negócios, e em casa, que eu acredito ser o lugar mais importante. Ele nos chamou para sermos discípulos em nossos lares. As palavras ministério sagrado e leigo são, na verdade, apenas termos usados por conveniência para distinguir. Não há profissão que não seja sagrada. Onde quer que estejamos, e o que quer que façamos, se estivermos com Deus, fazendo o trabalho que Deus nos confiou, isso é um ministério sagrado. Porque todos os lugares são onde Deus nos chamou e nos estabeleceu, e onde Deus nos enviou para servir. O homem curado na passagem de hoje também é um discípulo de Jesus nesse sentido. Embora ele tivesse algo que queria fazer, ele não fez o que queria, mas o que Jesus lhe ordenou. Essa atitude é uma postura muito importante para um discípulo. Um discípulo não é alguém que faz o que quer. É por isso que, durante o treinamento de discipulado, eu sempre enfatizo este primeiro ponto. Não fazer o que se quer fazer, e fazer o que não se quer fazer. Um discípulo é alguém que reconhece o senhorio de Jesus e que entrega sua própria soberania em obediência. Portanto, a vida básica de um discípulo consiste em não fazer apenas o que quer e não deixar de fazer o que não quer. Este é o treinamento mais fundamental para se tornar um discípulo. Este homem deixou de lado o que queria e obedeceu à ordem de Jesus. Vamos ler juntos o versículo 20. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Ele foi enviado por Jesus, e foi para sua cidade natal e regiões vizinhas. Ele se tornou um apóstolo de Jesus. E ele contou às pessoas as coisas que Jesus havia feito. Ele fez o trabalho de pregar o Evangelho. A palavra Decápolis aqui registrada é grega. Deca significa 10, o número 10, e polis, como vocês bem sabem, significa cidade. Uma palavra semelhante na Bíblia é a cidade de Neápolis, durante a segunda viagem missionária. Lá, Nea significa novo, e polis significa cidade. Então significa cidade nova, ou New City. Ele deve ter vivido uma vida pregando o Evangelho nas 10 cidades a leste da Galileia, cidades que provavelmente eram romanizadas. Aquela região era uma área gentia, e este homem se tornou um apóstolo dos gentios enviado a uma região gentia, o primeiro apóstolo dos gentios. Amados, o que aprendemos com a história do primeiro apóstolo gentio é a vida de um discípulo.
Um discípulo de Jesus não é alguém que faz o que quer, mas alguém que faz o que o Senhor ordena. Embora pareça óbvio, isso parece ser muito difícil em nossas vidas. Muitos dos que têm uma longa e zelosa vida de fé sempre tropeçam neste ponto. Essas pessoas não são as que não têm zelo ou as que têm uma fé fraca. No entanto, às vezes, são pessoas que trazem dificuldades para a comunidade. Devemos seguir o coração do Senhor. Mesmo que queiramos ir com o Senhor, não devemos ir para onde queremos, mas para o lugar onde o Senhor nos envia. Esse é o verdadeiro discípulo. Mesmo que eu tenha algo que queira fazer, não devo fazer o que eu quero, mas o que o Senhor me faz fazer. Esse é o verdadeiro discípulo. Mesmo que eu tenha desejos, não devo agir de acordo com eles. Pelo contrário, mesmo que seja algo que eu não queira fazer, não devo deixar de fazer o que não quero. Mas se o Senhor quiser, mesmo que eu não queira, eu o faço. E se o Senhor não quiser, mesmo que eu queira, eu simplesmente sei como renunciar. Esta é a virtude básica de um discípulo, a verdadeira imagem de um discípulo. Que hoje vivamos uma vida de tal obediência. Como o homem curado em Gerasa, mesmo que nosso coração anseie por seguir o Senhor e estar com Ele, que possamos simplesmente deixar de lado a nossa própria vontade e ir para onde o Senhor nos diz para ir, e permanecer onde o Senhor nos diz para ficar. Que todos nós, santos, vivamos a vida de verdadeiros discípulos. Eu os abençoo em nome do Senhor.